Fala, abençoado! Tudo bem com você? Espero que sim! Seja bem-vindo a mais uma aulinha que eu postei aqui no meu canal Biologando com a Tia Pri. A nossa aula de hoje é sobre o reino protista. Mas antes de começar a assistir a essa aula que eu preparei para vocês, se inscreve no canal aqui. Se você já não é inscrito, então se inscreve, tá bom? Ativa o sininho para você poder receber as aulas que eu estou aqui preparando e postando para vocês estudarem um pouquinho. Bora lá, acompanha aqui comigo. Quais são as características gerais do reino protista, ou reino protoctista, como ele também é chamado? Todos os organismos que fazem parte do reino protista são organismos eucariontes, ou seja, a célula que eles apresentam, ela possui um núcleo onde está o material genético guardado bonitinho ali. Dentro desse reino, a gente tem organismos que são unicelulares ou pluricelulares. Aqui, na verdade, a gente tem uma misturinha de organismos. O que acontece aqui no reino protista é que assim, sabe quando você está estudando um ser vivo e você vê que ele não se encaixa como um animal, como uma planta ou como um fungo, e muito menos como um indivíduo, um organismo do reino Monera, aí os caras acabam jogando tudo no reino protista. Então a gente tem, uma miscelânea de características dos organismos que estão aqui, tá bom? Então a gente tem organismos que são unicelulares, organismos que são pluricelulares, mas presta atenção, porque esses caras que são pluricelulares, eles só são um aglomerado de células, eles não se organizam em nível de tecido, eles não possuem tecido verdadeiro. Outra característica desses caras é que você vai ter dentro desse reino organismos que são autotróficos, ou seja, produzem o próprio alimento, fazem fotossíntese, tá bom? A gente tem aqueles caras que são heterotróficos, é aquele cara que pega o alimento que está pronto, que está disponível no ambiente, tá bom? E também tem, dentro desse grupo aqui, organismos que são mixotróficos. O que é isso? É um mix, é uma mistura, é aquele cara que se comporta como autotrófico quando as condições são favoráveis, mas também se comporta como um heterotrófico quando ele não apresenta os recursos necessários para fotossíntese acontecer, tá bom? E quem são os organismos que estão aqui nesse grupo, gente? São os protozoários e as algas. A gente vai conhecer um pouquinho sobre as características de cada um deles. Então pega papel e caneta e anota aí que eu fiz um resumão disso para você. Vamos lá agora conhecer um pouquinho sobre as características dos protozoários. Quando a gente fala em protozoário, lembra das características gerais dos protistas? Esses aqui são os caras que são unicelulares, ok? E são os caras que são heterotróficos. Alguns organismos desse grupo são mixotróficos, tá? É aquela miscelânea, lembra? Se comporta como heterotrófico ou como autotrófico, dependendo das condições do ambiente. Então, falou em protozoário, é isso que a gente tem. Todos eles são unicelulares. E qual é a classificação que a gente tem para os organismos que são protozoários? Existe uma classificação antiga e uma classificação mais moderna. Então, o que eu fiz? Eu fiz assim uma miscelânea das coisas, porque algumas coisas se conservaram quando a gente pensa na classificação mais moderna. E eu vou apresentar isso aqui para vocês, tá bom? Quanto à classificação, os protozoários, eles vão ser organizados em filos aí. Quais são esses filos? A gente vai conversar agora, eu vou mostrando para vocês através de algumas imagens que eu separei. Pensando na classificação mais antiga, esses protozoários eles eram classificados de acordo com a estrutura de locomoção, se ela existe ou se ela não existe, se ela existe, qual é ela. Então a gente tem, por exemplo, um filo chamado filo Sarcodina ou filo Rhizópoda. Os protozoários que estão dentro desse filo, eles se locomovem a partir da emissão de pseudópodes. É como se fossem dedos, são projeções que o citoplasma emite, ele se estica assim e esse ser vivo ele vai caminhando, vamos assim dizer. Então são os pseudópodes, são falsos pés. Através desses pseudópodes, além de se locomover também, os nossos queridos protozoários conseguem capturar o seu alimento. Esses organismos que são aí sarcodíneos, os que se locomovem por meio de pseudópodes, eles são heterotróficos. Alguns são de vida livre,
Eles são encontrados em ambiente aquático, água doce ou água salgada, ou ambiente terrestre e úmido. Mas a gente também tem alguns heterotróficos que são parasitas. Eles têm importância médica, porque eles causam doença nos seres humanos. Os protozoários mais conhecidos desse grupo é a entamoeba, famosa ameba aí, beleza? A gente tem a ameba de vida livre, a ameba que é parasita, tá bom? Então, essa é a característica dos protozoários que fazem parte desse filo, o filo Sarcodina. O outro filo de protozoários que a gente tem é o filo Flagellata ou Mastigófora, também que é o nome que a gente tem aí, tá? Qual é a característica desses protozoários? Eles se locomovem a partir de uma estrutura chamada flagelo, por isso filo Flagellata, tá? O que é o flagelo? É como se fosse um rabinho que esse ser vivo tem, que esse protozoário tem, para ele conseguir se locomover. Ele usa essa estrutura de locomoção, mas também ele utiliza esse flagelo para poder fazer a captura de alimento. Dentro do filo dos flagelados, a gente tem assim uma misturinha aí de organismos. Por quê? A gente tem nesse grupo alguns protozoários que são heterotróficos, de vida livre, não faz mal para ninguém, é sossegadinho, mas a gente também tem alguns heterótrofos que são parasitas, têm importância médica, causam doenças nos seres humanos. Além de heterotróficos, a gente tem também nesse filo aí alguns protozoários que são autótrofos fotossintetizantes. Então, quais são aí esses representantes do filo dos flagelados? Quem que nunca ouviu falar sobre uma doença chamada de doença de Chagas? Pois é, o protozoário responsável por essa doença é um flagelado, é um protozoário flagelado, é o Trypanosoma cruzi. Outro flagelado também que causa doença no ser humano é a giardia. Sim, ela causa uma doença chamada giardíase. E quem que é o protozoário autotrófico que está aqui nesse grupo, né? Ele se comporta como autotrófico e se comporta como heterotrófico, dependendo das condições do ambiente. Ou seja, ele é um mixotrófico. Quem que é esse protozoário que está aqui nesse grupo? É a euglena, muito famosa, muito conhecida. O outro filo é o filo Ciliófora, que são aqueles protozoários que têm como estrutura de locomoção os cílios. São estruturas muito curtinhas, pequenininhas, em grande quantidade, que a gente tem assim, ó, ao redor de todo o corpo desse organismo aí. Ele usa esse cílio, ó, vai batendo para ele conseguir se locomover, certo? Mas também ele usa como uma estrutura para poder fazer a captura de alimentos, tá bom? Qual que é a diferença que a gente percebe entre um protozoário ciliado e um protozoário flagelado? A diferença é no tamanho e na quantidade dessas estruturas, porque os cílios, eles são pequenininhos e em grande quantidade. Já o flagelo, ele costuma ser na quantidade de 1, dependendo 2, e eles são mais compridos, tá bom? Mas, pensando nessa estrutura que são os cílios, ou até mesmo os flagelos, dá para ter noção onde a gente encontra desse tipo de protozoário, que é em ambiente aquático, seja água doce, seja água salgada, ele vai precisar desse ambiente líquido aí para conseguir se locomover, tá bom? Dentro desse grupo, que é o filo dos ciliados, a gente tem como principal representante o paramécio, muito conhecido. O paramécio, ele é um tipo de protozoário que ele é heterotrófico, tá? E ele é de vida livre, ele não faz mal para ninguém, tá bom? Mas a gente também tem, dentre os ciliados, a gente tem aqueles protozoários que têm importância médica sim, que causam doença nos seres humanos, tá bom? O último filo do grupo dos protozoários é o filo Esporozoa, ou seja, os esporozoários. Diferente dos outros protozoários, os esporozoários, eles não apresentam estrutura de locomoção. Eles não têm um cílio, um flagelo, muito menos um pseudópode. Então, como que eles conseguem se locomover, certo? Eles deslizam, certo? Fazem pequenas, como se fossem contrações, para conseguir sair de um lugar e ir para o outro. São encontrados em ambientes líquidos também. Dentro do grupo dos esporozoários, a gente tem representantes que são o quê? Parasitas. Então, eles são heterotróficos, tá? O mais conhecido, gente, é o protozoário causador
de uma doença muito conhecida chamada malária, tá bom? Que é quem? Plasmódio. Existem várias espécies de plasmódio aí, tá bom? E aí, deu para você perceber o seguinte, deu para você perceber que dentro do grupo dos protozoários, a gente tem aí alguns organismos que são de vida livre, outros que são parasitas, tá bom? Então fica essa dica para você. Eu espero que vocês tenham entendido, mas se não entenderam, coloca aqui, posta aqui seu comentário para eu poder te ajudar. Então, até a próxima aula com a Tia Pri. Forte abraço, fiquem com Deus!